Vamos aqui para patinha, tá, gente? Olha, a patinha é o seguinte. Esse molde tem esses detalhezinhos aqui. Bom, aí no molde tudo bem definido aí para vocês verem. Você vai pegar justamente lá o material que você tá usando. No caso aqui é a carrapina. Vai riscar aí de novo um outro detalhe. Sempre, gente, espelhado. E faz uma marquinha para você saber a posição aí da coisa dele tá espelhado, para você de repente quando for fazer um corte aqui para desvirar, não ficar com duas patinhas do mesmo lado. A gente precisa ter direito e esquerdo. Aí você vai fazer, vai riscar duas patinhas, vai costurar, costura básica. Aí, gente, só lembrando uma coisa, quando você for costurar carrapina, pelúcia ou qualquer outro material mais grosso que tenha pelo, você usa um ponto mais largo, tá? No caso aqui eu uso ponto 3, 3,5. Mas enfim, vamos lá, eu costurei. Eu vou tirar um pouquinho o excesso, tirei o excesso. Bem aqui eu vou fazer um corte. Eu fiz um cortezinho bem generoso e vou virar a minha peça aqui, ó. Pego com o cabo do pincel, eu vou acertar aqui um pouquinho, porque tem essas patinhas aqui. Bom, aqui o que eu gosto de fazer, gente? Eu pego aqui o alfinete e vou soltando, às vezes aqui fica preso o pelo por conta da costura. Então eu gosto de dar uma soltadinha aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer depois que eu soltei o pelo, pegar a tesoura e fazer um cortezinho aqui no pelo, somente nas regiões onde fica os dedinhos, só para ficar mais marcadinho. Os detalhes eu usei o feltro novamente. E aí a mesma coisa, eu peguei o feltro, como eu não tinha glitter, passei glitter, tá? Nessa parte. Nessas partes pequenininhas, para cortar ele no glitter, que eu aconselho vocês, pegar um pedaço de feltro e riscando os detalhes pequenininhos e depois ir passando o glitter. Bom, aí depois de esperar secar, ó, você vai cortar aqui, ó. Como eu risquei com canetinha fantasminha, depois com o secador sai esse risco. E aí você vai cortar um por um. No caso aqui, deixa eu só explicar. A patinha tem 3 detalhes, esses pequenininhos, certo? Então você vai precisar 2 de cada. Esse grandão aqui é esse daqui, ó, que já tá devidamente cortado com glitter, já pronto para usar. E aqui a gente vai levar na máquina para fazer essa costura aqui dos 3 detalhes. Aqui, olha o pezinho. Vamos estar fazendo ele agora. É a parte mais delicadinha. Isso daqui até é bem facinho de fazer. Aquelas outras partezinhas aqui em cima que é um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim dá pra fazer de boa, tá? Aqui você vai posicionar, colocar aqui na máquina com uma pontinha de uma agulha grossa. Ou se você tiver esse tipo de furador aqui, ajuda. Aí com calma, você vai fazendo essa costura aqui, da mesma forma que a gente fez lá na orelha. Retrocesso aqui no final. Agora a gente vai para esses detalhes. Só a partezinha mais chatinha de costurar aqui por conta de ser pequeno. Eu vou costurar o pititito, para vocês verem que, apesar de ser um pouquinho chatinho, mas dá para fazer sim. Posicionem aqui, ó, pode perceber que a patinha aqui tem como se fizesse 3 dedinhos, né? Então, eu vou posicionar esse outro aqui, ó, levar aqui na máquina, posiciona e vai costurando aqui, é pra ser bem devagarzinho mesmo. Eu dou 2 pontinhos no máximo, às vezes um só, e vou girando aqui a peça para poder fazer a costura. Aqui o retrocesso. Pronto. Feita a costura, vai posicionar o outro pezinho aqui, vai fazer a costura. Vamos para as patinhas. Olha só, essa daqui foi a que eu costurei com vocês, eu já tenho uma pronta. E agora eu vou mostrar como foi para ela ficar assim fofinha. Com o enchimento também, ó. Pega lá pequenas frações de enchimento. E aí ficou a abertura, olha. A abertura que eu fiz foi bem larga, para quando eu passar essa costura aqui desse detalhe, ela ainda fica a abertura aqui e a abertura aqui, que é o suficiente para colocar enchimento aqui por esses cantos, tá bom? Vai colocando enchimento aqui por esses cantinhos. Como nós fizemos essas costurinhas aqui, ó, fica toda essa área aqui livre pra gente passar o enchimento e ficar mais fofinho aqui a patinha do coelhinho. Olha só como já tá ficando mais cheinho pra cá. E aqui você vai colocando calcanhar do coelhinho. Aqui, ó, vai empurrando aqui. Também dá pra fazer com
o enchedor. Agora é claro, né, com a pinça aqui no caso é bem mais prático, mas aí você vai usar aquilo que você costuma usar, que você tem hábito de usar, que seja mais prático para você. Aqui já tá devidamente cheinho. Agora eu vou tirar só um pouquinho aqui do enchimento. Bom, aqui ele já tá bem cheinho. Aqui eu vou só tirar um pouquinho do excesso do pelinho que fica aqui só pra não encobrir tanto aqui o meu detalhe. Bom, e aqui eu tenho as duas patinhas já prontas, deixar aí de stand-by para a hora da montagem. O rabinho não tem costura à máquina, tá? É só um círculo que você pega lá, deixei esse círculo aí no molde, coloca em cima do material, corta, né? Que nem deu trabalho de riscar, só alfinetei mesmo e cortei. Aqui eu já até adiantei, tá? Esse passo aqui, que você vai fazer tipo um fuxico. Então pega lá uma agulha com uma linhazinha bem forte, bem resistente, e vai fazer um pesponto em toda essa volta do círculo. E aí, detalhe, tá? Você vai fazer aquele pesponto dessa forma. Vou pegar aqui, tá? Vou sair e vou entrar por dentro novamente, ó. Dando uma voltinha aqui na beirada. Chegou aqui no final, o que você vai fazer? Você vai puxar bem, ó. Deixar aqui uma aberturinha suficiente para colocar o enchimento. E aí eu vou colocar o enchimento até ficar bem cheinho esse rabinho do coelhinho. Aí aqui, ó, já enchi. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui, vou dar uns pontinhos de acabamento, até para não soltar aqui. Aí aqui no caso o rabinho já tá pronto, você deixa ele aí de stand-by para estar usando a hora da montagem. Bom, vamos aqui pro laço. Bom, o laço eu resolvi fazer de EVA. Por quê? Porque ficou muito mais prático. Eu precisava de uma fita bem larga para fazer e eu não tinha uma fita larga. Ficou muito mais prático do que, por exemplo, engomar um tecido, né? Porque normalmente aí eu teria que cortar as tiras de tecido, engomar, esperar secar, passar, poder fazer aquilo que eu quero. E às vezes, dependendo, se eu não conseguir o ponto do tecido engomado, ele não ia ficar do jeito que eu queria. Então, eu acabei olhando para umas placas de EVA que eu tinha aqui e achei bem legal. A placa de EVA em si, e eu usei a placa aqui com glitter, tem umas que são estampadinhas, tem umas estampas super fofas. E então eu resolvi usar essa porque eu tenho muito desse EVA glitter aqui que eu uso para fazer asinha de ancho. Mas enfim, e uma placa dá para fazer 2 laços. Eu achei bem interessante porque sai bem em conta. E a outra coisa assim que sai em conta e é bem prático de fazer. E aí, além de economizar o material, a questão do material, eu economizo a coisa do meu tempo, que é a coisa mais importante nessa relação de material, tempo, de confecção e tudo mais. Para mim, o que pesa mais é o tempo que eu vou levando fazer uma peça. O que eu vou fazer aqui? Peguei uma placa, ó, e cortei 10 centímetros, toda a extensão, aqui a largura. Então, o que eu fiz? Eu cortei 10 centímetros. Seria isso aqui. Eu vou usar esse daqui para modelar, porque a que eu vou usar pro laço já está modelada. Eu vou estar usando aquele lá, mas só para mostrar para vocês. Aqui, gente, eu pego na minha outra placa. Aqui eu não corto nada nessa placa, porque ela é pequena, tá? Aqui é só mesmo para filmagem. É uma placa maior, então eu coloquei ela lá e fui cortando com um cortador circular mesmo, que aí fica mais prático, um corte mais certinho, muito mais rápido, muito mais prático. Mas se você não tiver desse lado aqui, do lado avesso, você vai fazendo, medindo aqui 10 centímetros já e vai cortando com uma tesoura bem afiadinha, fazer um corte legal, tá bom? O que eu vou precisar? Vou precisar de 2 tiras dessas. Em uma das tiras, você vai cortar 4 centímetros. Você vai pegar uma das tiras, vai deixar ela inteirona e a outra você vai cortar. Então aqui, ó, com o cortador circular, eu vou pegar 5 centímetros e vou cortar aqui, ó. Esse pedacinho aqui vai pro lixo, não. A gente vai precisar, tá bom? Então guarda ele aí que a gente vai precisar. Bom, então pra fazer o laço, tá? Eu vou precisar de 2 desses. Esse pedacinho que eu cortei, tá bom? Esse pedaço aqui menor vai ser pra fazer o laço. O maior vai ser pra fazer o rabo do laço. Então aqui eu tenho, ó, já tá todo modelado esse daqui. Olha só que bonitinho que ele fica, tá? Ó, tá bom? E aí eu tenho o maior que é pra fazer o rabo do laço, certo? Eu vou explicar como foi que eu fiz essa modelagem aqui. Pra fazer a modelagem é bem fácil, bem prático e não tem muito segredo. Você vai usar o ferro de passar a roupa mesmo. Aquele ferro simplesão mesmo, básico.
Ó, aqui é o seguinte, meu ferro já tá quentinho. Eu coloquei ele aqui num caixotinho. Ah, Jaque, mas não tem essa estrutura, não tem problema. Fica com ele em pezinho mesmo. Eu tô colocando ele assim, porque vai ficar mais fácil pra poder gravar e vocês entenderem o que eu fiz, tá bom? Não tem problema. Quando eu fiz o outro, eu fiz ele lá na tábua mesmo de passar, ele em pezinho. E fui esticando. Aqui é só pra vocês entenderem aqui o esquema. Você vai colocar aqui a ponta, você vai perceber que tá quentinho. Aí você vai fazendo isso, ó. É como se estivesse dando uns leves beliscões, tá vendo? Vai fazendo beliscão de um lado e do outro pra ficar bem boleadinho. Tá, olha, ele vai ficando assim, boleado. Se você quiser fazer mais, você faz mais. Se quiser fazer menos, faz menos. Enfim, aí é uma questão do gosto do freguês. Ó, esse meu aqui ficou... Bom, depois que você fez isso aqui, lembrando, o menor é para fazer o laço. O maior é para fazer o rabo do laço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa ponta, vou dobrar aqui e vou fazer um corte. Ele vai ficar assim, tá vendo? Então, eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma leve boleadinha aqui também. Fez esse lado, vai fazer lá do outro lado também. Aí no detalhe, a gente vai dar uma dobradinha, que nem esse daqui que eu já fiz, ó. Tá vendo? Fiz. Aí aqui é só colocar aqui na ponta e dobrar ele dessa forma. Dá uma seguradinha até ele esfriar, porque daí ele fica virado. Tá? E faz desse jeito aqui, ó, como eu fiz esse outro, vai fazer os dois ladinhos viradinho pra ficar o detalhe no meio do laço. Aí pegando aqui é a parte onde a gente cortou um pedacinho, que vai ser o laço, vou dobrar, fazer uma marcação. É só marcar aqui, fica mais fácil ainda visualizar o meio da peça. Vou pegar essa ponta e vou trazer pra cá, colando aqui. Aqui desse outro lado também, ó. Eu vou levar outra pontinha pra lá. Eu vou segurar um pouquinho aqui pra... Então, eu já tenho essa parte aqui do laço, já tá colado, secou, já dá pra trabalhar com ele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa parte aqui. E depois eu vou pegar esse daqui e dobrar pro lado. Essa ponta vai ter que encontrar com esse meio aqui, tá bom? Pra prender isso daqui, eu vou pegar uma fita mesmo. Que depois a gente vai abrir para ela ficar um pouquinho mais redondinha. E essa parte aqui, eu tenho marcado aqui um meio. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar isso aqui, gente, ó. Depois eu vou dobrar pra cá e dobrar pra cá o mesmo movimento que eu fiz lá. E vou passar uma fita aqui, tá? Ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E ela vai ficar assim, ó, com a fita aqui. Quando eu for colocar o laço aqui, eu vou pegar isso aqui e vou colocar esse outro laço aqui. E vou também dar uma achatadinha nele, ó. Eu tento achatar bem, que é pra não ficar muito alto esse laço aqui. E vou passar uma fita de novo, grudando aqui. Aí achata bem, só pra diminuir um pouco esse volume que fica aqui, tá bom? Eu poderia fazer o detalhe que eu vou fazer agora antes de grudar as duas faixas, mas eu vou fazer agora porque agora com ele assim montado é que eu vou ter uma noção do movimento que eu vou fazer com essa faixa aqui, da faixa maior. É mais ou menos isso aqui, ó, ela vai ficar assim. Só que eu só vou poder fazer isso com ela já pregadinho, que é pra entender mais ou menos como é que vai ser, como é que vai funcionar. Então o que eu vou fazer agora, eu vou precisar novamente do ferro. Então eu já tenho ele aqui quentinho, aí eu vou pegar aqui essa parte e vou colocar aqui no meu ferro, tá quente, e vou dobrar aqui com o cabo do enchedor, ó, vou segurar aqui para ele fazer um movimento. Depois eu vou levar ele de novo aqui. Tá? E ele vai ficar com esse movimento aqui, ó, como se a faixa estivesse tremulando. É basicamente isso, ó. E aí você sempre dá uma puxadinha nela assim pra baixo pra ela ficar um pouquinho caidinha. Colocando aqui no ferro, que ela vai ficando mais molinha, mais fácil de bolear. E vai fazer isso aqui do outro lado. Bom, aqui eu já tô com o laço razoavelmente pronto, só tá faltando esse detalhezinho aqui do meio. Pra colar eu vou usar essa daqui, essa cola instantânea, que é mais rapidinho. Você vai posicionar aqui, ó, e vai puxar até você se encontrar aqui uma ponta com a outra. Vou primeiro colar aqui, vou só segurar aqui essas pontinhas, tá?
Eu prendi aqui as pontinhas, tá? E aí eu vou posicionar aqui, pegar mais um pouquinho de cola agora só pra prender aqui, ó. Observe que a fita vai ficar escondida, segura aqui até, e vai puxando aqui, ó. Eu vou colocando aqui, ó, unindo as duas pontas. Tomar cuidado com essa cola que grudar no dedo fica depois ruim de tirar. E aí eu já tenho o laço pronto para montar a guirlanda. Bom, vamos aqui então para a flor que vai decorar o laço. Não vou fazer a flor em si, porque a gente já tem um vídeo aí que eu ensinei. Essa flor já é bem antiga. Eu sempre uso ela para várias ocasiões e eu resolvi usar aqui. Eu vou deixar o vídeo, tá, no grupo também para vocês. E aqui é bem simples. Depois que eu fiz a montagem da flor, o que vai acontecer? Eu coloquei os pistilhos, peguei os pistilhos, dei uma enroladinha num palitinho de churrasco, para ele ficar assim com esse efeito de mola, tá enroladinho. E depois fui abrindo aqui assim, ó, as pétalas e fui grudando com um pouquinho de cola quente mesmo. Não tem muito segredo. E eu só vou repassar com vocês aquilo que tem de diferente. A flor é o molde, tá, que tem aí. Do mesmo jeito que você vai cortar, tem lá no vídeo. Antes de franzir isso daqui, eu peguei uma tesoura. Você pega aqui e vai desfiando assim, desse jeito, ó. Ele vai ficar desfiadinho. Quanto mais você passar aqui a tesoura, mais ele vai desfiar. É a única diferença da flor, é isso aqui. Porque lá eu não me preocupei em desfiar o tecido. Que eu desfiei só para dar uma diferenciadinha na flor. Foi o que eu fiz também nos detalhes, tá? Aqui, nesse acabamento embaixo. E nas folhinhas, eu também dei uma desfiadinha. Aqui eu peguei esse detalhe e passei ele pro termocolante. Vocês podem ver que tem um papel aqui, é o termocolante. Isso. Feito isso, passei lá no ferro para grudar no tecidinho que eu escolhi. Aí veja bem só como eu vou cortar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui e não vou cortar próximo termocolante, não. Eu vou dar uma margem pequena, mais uma margem, ó. E o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse termocolante. Vou pegar lá outro tecido e vou levar o ferro para dar uma passadinha aqui. Aqui, ó, já passei no termocolante, reparem como ficou. E aí, como é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar bem aqui, ó. Bem próximo a esse tecido aqui. Pra que eu faço isso? Para poder desfiar aqui, se for o caso. Se você não quiser desfiar, aí você corta rente lá com o termocolante. Então, aí ele fica desfiadinho. E aí esse aqui você vai deixar lá de stand-by, você pode já fazer um furinho bem aqui, ó, dobra assim a peça, ó, aqui no meio, depois isso aqui, ó, e depois aqui, vai ficar assim, vai fazer um furinho bem aqui, um corte. Aí nós temos as folhas, tá? E tenho aqui, eu fiz 5 folhinhas. E aí eu fiz um galho grande e eu vou fazer um galho menorzinho. Então, o que eu vou fazer aqui no esquema da folhinha é a mesma coisa, ó. Risquei a folhinha no termocolante, cortei bem em cima do risco do termocolante e grudei no tecidinho e dei uma margem. Vocês estão vendo, né? Gente, vou tirar o termocolante. E aqui eu tenho um outro pedacinho de tecido que eu vou usar para colar. Só que daí eu vou precisar ajustar o arame. Eu cortei vários pedaços de arame. O pedaço maior que eu cortei tinha 32 centímetros, que é para fazer o galinho maior. A partir desse tamanho, 32, vai cortando pedacinhos menores para fazendo as folhinhas, tá bom? Olha. Então aqui eu tenho um arame, olha, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele bem aqui. E vou colocar o meu tecido e vou levar no ferro. Só tem um detalhe. Vou mostrar aqui uma folhinha pra vocês. Se vocês estiverem no vídeo, dá pra ver. Ela fica com a marcação do arame aqui. E eu quero justamente que ele fique. Isso aqui foi proposital pra ficar com essa marquinha aqui, como se fosse, tá, as nervuras da folha. Só tem um detalhe, na hora que você passar o ferro, você tenta não passar aqui nesse biquinho, pra ele ficar soltinho. Eu vou passar lá, vou trazer aqui só pra vocês entenderem o que foi que eu fiz. Aqui eu já tô com ele passado. Não sei se no vídeo vai conseguir ver essa marcaçãozinha que ficou. Ficou bem marcadinho, talvez o tecido ajude melhor a enxergar a marcação.
tem isso aqui. Aí aqui eu nem peguei, que é pra deixar, olha, a pontinha livre aqui, que já já vocês vão entender o que eu fiz, tá bom? Então aqui, ó, tá tudo, né? Então eu vou já aproveitar e vou cortar aqui esse excesso do mesmo jeito que eu fiz lá naquele detalhe de acabamento da flor. E depois disso daqui, aí eu faço a mesma coisa, gente, o mesmo processo, já tá dando aquela desfiadinha aqui na folha, tá bom, ó? Tá, e ela vai ficar assim desfiadinha. Bom, pra encobrir o arame, aí você corta, tá, tiras do seu tecido. No caso aqui, eu cortei. Você pega lá o tecido e rasga ele, tá, de uma ponta pra fazer tiras, ó, tá vendo? Pode reparar que fica desfiadinho assim, porque na realidade eu rasguei e não cortei. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou só levantar isso aqui, vou começar a prender esse tecido aqui rasgadinho, esse fita de tecido que eu fiz, ó. Começa a enrolar aqui com bastante cuidado, ó. Aí detalhe, você vai enrolando e vai passando um pinguinho de cola, que é para não desenrolar isso aqui depois. Aí vai passando pinguinho de cola. Então você corta o excesso aqui. Essa parte aqui você pega um pouquinho de cola, pinga aqui só para ela acabar fazendo o acabamento. Então fica assim o acabamento da folha. E você faz isso aqui nas 5 folhas que você vai precisar para fazer os ramos. Eu fiz esse maiorzinho, aí eu peguei o primeiro e fui intercalando aqui. Vocês vão montar 1, 2, 3 flores e vai deixar 2 assim. Aí quando você fizer, vai pegar o maior de 32 e vai enrolar 2 folhas aqui para fazer o ramo maior. E essa daqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa ali que eu fiz, já enrolei aqui a pontinha e vou enrolar aqui. Então, ó, eu tenho uma encapadinha aqui e daí eu vou pegar esse outro que já tá pronto, vou colocar ele aqui assim, eu vou passar cola e vou enrolar desse jeito, ó. Depois a gente vai acertando aqui as folhas, ó. Vai enrolando e vai passando. E aí eu já tenho os 2 galinhos prontos, eu tenho a flor pronta. Isso daqui eu só vou terminar quando estiver já na montagem da guirlanda. Bom, agora vamos começar com a montagem da guirlanda. Primeira observação que eu tenho que dizer para vocês é que a gente vai precisar de um cordãozinho ou uma fita, qualquer coisa, tá? Para colocar um ganchinho aqui atrás, assim, para prender a guirlanda na parede. Vai precisar também observar aqui se de repente na sua montagem da carrapina em cima do isopor, se ficou alguma falha, que às vezes pode acontecer de ficar. Se ficou, observa onde ficou e você vai simplesmente ajustar o lado que ficou a falha. O meu ficou aqui um pouquinho mais alto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui para colocar as patinhas, né? As patinhas vão ficar dessa forma, ó. Então, posso colocar aqui para colocar as patinhas, ainda vai o rabinho bem aqui. Posso usar essa parte para fazer a parte de cima para colocar o laço bem aqui. Bom, aí tá com vocês, certo? Primeira coisa que eu vou colocar, esse cordãozinho lá atrás, para depois eu poder pregar a guirlanda, certo? Aí é que eu vou começar a pregar o acabamento. Vou botar mais cola aqui. E aqui, ó, a gente vai colocando cola e acertando aqui essa parte do acabamento. Ó, vou colocar bem aqui. Bom, aqui eu já coloquei aquela parte de baixo que eu falei que não deu pra cortar inteiro. Se tiver dado pra cortar inteiro de vocês, beleza, ótimo, melhor ainda. Mas se não, tá aqui a mesma coisa, ó, vou fazer o acabamento. Chego aqui, o que eu grudei primeiro a parte menor, aí vou fazer o acabamento aqui. Vou grudar essa parte. E aqui é a mesma coisa, ó. Tá feito aqui o acabamento. Já tem o cordãozinho aqui, isso aqui vai ficar pra cima, onde vai ficar as orelhas. E aqui o rabinho. Então agora a gente vai colar, tá? As patinhas, o rabinho. Só um detalhe, essa parte aqui onde seria o dedão é pra dentro, tá? Não é assim pra fora, é pra dentro. Então, você vai usar aqui a cola quente pra tá grudando, que é bem mais fácil, bem mais prático com a cola quente nesse caso aqui. Porque colar qualquer coisa com carrapino, pelúcia, é uma tarefa meio chata. Então, a melhor coisa aqui nesse caso é a cola quente. Eu vou pregar aqui, eu vou colocar o rabinho, que o rabo eu coloco quente aqui, ó. E esse outro vai aqui.
Agora com os pezinhos já colados, o rabinho, a gente vai aqui para as orelhas. A orelha só tem que tomar cuidado com a coisa do arame. Eu vou colocar bem aqui, ó. Vou posicionar. Aí só lembrando, a gente tem essas cavinhas aqui, isso sempre fica para fora, tá? Então uma fica para cá, outra para cá. Por isso a questão de espelhar a orelha. Eu vou dar uma visualizada aqui aonde eu vou colocar essas orelhas. Aqui lembrando que isso aqui é mais ou menos onde está o cordão, é mais ou menos o meio, então a gente pode estar se localizando pelo cordãozinho. Eu vou colocar aqui, daí eu vou ter que enfiar os arames aqui, que é para eles darem um suporte para a orelha, tá? Então, aqui dessa base aqui para cá, você coloca uns 2 centímetros um pouquinho mais para frente e fura, tá? Aqui no caso eu vou usar um furador. Mas se você tiver alguma coisa pontuda aí, até uma agulha daquelas de boneca bem grossinho, já resolve. Vou tirar aqui um pouquinho o pelo, só para poder enxergar melhor aqui o buraquinho que eu fiz. Então eu vou colocar. Daí eu vou fazer um outro buraquinho mais para cá, coisa de uns 2 centímetros à frente do outro, tá? Quer dizer, do lado do outro. Então, um lado vai de um buraco e o outro lado vai no outro buraco. Eu vou enfiar aqui o máximo que eu conseguir. E aqui observe que tem uma parte que a gente virou da carabina, tá? Pra dentro aqui dessa orelha, como essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, só pra gente lembrar. Tem aqui uma partezinha que tá virada. Então, justamente nessa parte, eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. Trazer pra cá pra dar uma colada, dar uma segurada aqui até fixar. Aqui, gente, essa emenda fica quase imperceptível, até porque você dá uma ajeitadinha aqui no pelo e aí fica tudo bem. Agora você vai virar e eu vou pegar de novo cola. Espera secar. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa, eu vou fazer aqui um furinho. Faz um furo aqui e um furo mais adiante. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de cola aqui, ó, bota o bico e coloca um pouco de cola nos 2 buraquinhos aqui e daí você coloca as orelhas. Segura um pouquinho e aqui de novo a mesma coisa. Eu vou colocar aqui por dentro dessa cola. Agora vira e faz a mesma coisa lá do outro lado. Mas que você já colou as duas aqui, eu só vou passar um pouquinho de cola nesse meio aqui, só para deixar elas unidas. Uma vai ajudar a outra a se manter aqui. Depois a gente dá uma boleada aqui nas orelhas. Vamos colocar o laço. Nessa decoração aqui de cima, você vai dar uma olhada nas possibilidades. A primeira coisa que você faz é colocar as coisas assim por cima, ver se vai ficar bom aqui desse lado, desse outro lado. Quando você chegar a uma conclusão, eu te dou uma dica. Tira uma fotinho, porque vai te ajudar na hora que você for recompor o desenho, porque você vai ter que desmontar tudo para ir colando um por um, tá? Aqui no seu devido lugar. Então, tira uma foto de como você quer que fique. Aqui, ó, eu já coloquei os meus ramos, eu quero que eles fiquem aqui para cima. Tá? Na outra guirlanda que eu fiz, eu deixei um raminho em cima, o menorzinho, e o maiorzinho eu coloquei pra ficar caidinho embaixo. Só que aqui eu vou fazer uma coisinha diferente. Eu vou colocar os 2 raminhos pra cá, o laço vai ficar no meio, tá bom? No outro eu coloquei o laço um pouquinho de lado, aí também você pode colocar o seu laço de lado, se caso seja a tua vontade. Aqui eu vou colocar a minha flor, só que antes da flor, eu vou colocar essa cianinha aqui, e aí eu coloco o meu laço. Eu acho que ainda quero colocar alguma coisa amarela aqui, então eu vou usar esse fio aqui e também colocar um pouco de amarelo aqui para compor. Aqui no caso desses ramos, o que eu fiz? Eu aproveitei o laço e coloquei aqui, ó, dentro para poder me ajudar, e aí os ramos também vão ficar um pouquinho mais soltos. A coisa que eu te aconselho é colocar um pouquinho de cola quente aqui, só para não correr o risco desses raminhos de repente serem puxados e eles saírem. Então ele vai ficar assim. Só que aqui eu vou colocar primeiro, se você for colocar esses pomponzinhos que eu fiz aqui com fita, renda e tudo mais, coloque primeiro eles. Você vai primeiro colar eles aqui nessa base para depois grudar o lacinho lá.
que eu já coloquei esses penduricalhinhos. Aqui é aquela coisa que eu acho que dá mais trabalho na hora que você tá decorando, porque aí você vai ter que ter aquela noção de mais, de menos, pra ver se vai ficar legal. Você vai ter que ter uma certa noção aqui de quantidade, porque se você colocar muito, vai ficar over demais. Se você colocar pouco, fica muito sem gracinha. Aí você vê mais ou menos a quantidade. A coisa aqui também, na hora que for pregar, eu dou uma boa espalhadinha, acho que tem uns 4 dedinhos aqui, ó. Porque se você fizer um bolo e colocar aqui, vai ficar uma coisa muito alta e muito grossa, e aí vai ficar muito alto, o laço também não vai conseguir ter um bom acabamento. E outra coisa, não importa muito aqui a questão do tamanho, porque depois eu vou colocar ela em pezinha e vou recortando as fitas, as rendinhas, pra ver aí o tamanho que eu vou querer que fique isso daqui. Tô tirando os excessos. Agora eu vou colocar o laço. Olha, o meu laço eu vou colocar ele aqui assim no meio. Então eu vou passar cola aqui nessa parte do detalhe e vou colocar aqui, bem no meio. Dá uma seguradinha pra fixar bem. Aqui eu fiz um lacinho de cianinha, então eu vou colocar aqui. Vai ser mais uma coisa de penduradinha. Então eu vou querer que ele fique mais aqui pra lateral. Então eu meio que vou prendendo aqui com pinguinhos de cola quente. Depois eu vou cortando um pouquinho dos excessos. Aqui, esses laços, olha, eu quero que eles fiquem mais abertos. Então, você também vai posicionando a cola quente aqui e ajeitando ele para eles ficarem abertinhos. Esse aqui é um fiozinho amarelo que eu tinha. Também fiz um lacinho com um cordão amarelinho só para fazer um contraponto com o amarelo da flor. Aqui na flor eu vou colocar, tá, nessa região aqui, ó, a cola. E vou dar uma boa grudadinha aqui. Toma cuidado para não amassar a pobrezinha da flor. Pregar ela aqui. Toma cuidado para não amassar. Se for o caso, dá uma ajeitadinha aqui nas pétalas. Essa parte aqui do laço, eu quero que ele fique pra cá assim, ó. Tá mais caído aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um pinguinho de cola aqui, que é pra esse laço ficar mais esticadinho assim, ó. Eu quero que ele fique pra baixo. Quero que ele fique caidinho pra baixo. Eu vou dar um pinguinho aqui, e esse outro, a mesma coisa. Toma cuidado aqui pra não... Bom, então, basicamente, a tua guirlanda já tá pronta. Agora, o que eu te aconselho, se você colocou isso aqui, você vai fazer o quê? A dica é, coloque em pezinho para você cortar os excessos aqui, que vai ficando, tá? Ela não pode ficar, ó, por exemplo, aqui, ó, ela vai ficar muito em cima, rabinho. Então, você vai cortando os excessos. Ela tem que ficar penduradinha, mas não pode ficar em cima do pezinho. Tá, então ela pode ficar assim, com as orelhinhas, você faz uma modelagem, pode colocar uma mais pra cá, ela um pouquinho mais aberta, enfim. Você pode estar brincando bastante. Lembrando que se você não tiver muita fitinha, muita coisa pra colocar aqui, nem quer fazer, porque quer fazer mais rápido, exclui isso daqui, pega esse ramo e põe aqui embaixo. Que nem eu fiz a outra, vou deixar as fotos aí pra vocês, tá bom? Então é basicamente isso, a guirlanda tá pronta. Eu acho que a coisa que mais demora aqui pra fazer essa guirlanda, que eu senti, foi essa parte da decoração, que a gente quer colocar uma coisa aqui, outra ali, fica indecisa, quer colocar uma rosa, você pode colocar um coração bem aqui no meio, não quer colocar muito e acaba colocando pouco, então a gente tem que entrar num consenso aí do mais, do menos, e aí eu vou tirar uma fotinho dela. Obrigada pela companhia de vocês.